Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao estúdio do Grupo Fotopro. Meu nome é Alexandre Kiss e eu te convido a ficar comigo, porque hoje a Benck mandou uma grande novidade, que é esse monitor modelo PD2705Q. E nós vamos fazer todo o processo de unboxing e depois um grande review. E se você trabalha com imagem, com design, com edição de vídeo, com fotografia, eu tenho certeza absoluta que a tecnologia que está presente dentro desse material, ele vai atender 100% das suas especificações. Mas antes, deixa eu apresentar um pouquinho a Benck. Líder em soluções globais de tecnologia, ela tem uma frase que eu adoro, que se chama Because it matters. Se a gente fizer a tradução para o português, é porque é importante. Ou seja, uma empresa que tem como visão desenvolvimento de produtos e inovações que a partir da tecnologia vão fazer que a nossa experiência no dia a dia, seja em casa, no ambiente profissional ou até mesmo no ambiente educacional, ela seja colocada em um novo patamar. Porém, esse monitor aqui é um monitor de uma linha extremamente profissional que é focada nos designers. E quando a gente fala de designer, a gente fica na dúvida pensando assim, poxa, mas quem é esse perfil, quem é esse público exato de designer? Eu estou falando assim do designer de marcas, quem faz hoje o designer para redes sociais, mas eu também estou falando de um outro público que são os fotógrafos. Fotógrafos que trabalham, por exemplo, na parte social, cobrindo eventos, trabalhando até na área publicitária, criando fotos incríveis e imagens que ilustram as mais diversas campanhas ao redor do mundo. Porém, se você ainda faz a parte de design, se você também trabalha com motion e animação, ou até mesmo edição de vídeo, eu tenho certeza absoluta que esse monitor vai atender todos os requisitos. Afinal de contas, a gente está falando de uma tela de 27 polegadas que trabalha numa proporção de 16:9. Ele está trabalhando em cima de um painel IPS, retroiluminado por LED, e que chega a resolução Quad HD, é isso mesmo. A gente está falando aqui de 2560 pixels por 1440. Isso significa que eu tenho uma resolução um pouquinho superior a 2K. Porém, dentro dessa terminologia de Quad HD, esse monitor vai atender plenamente às nossas necessidades. E outro ponto que é extremamente importante é falar que ele suporta 100% do espaço sRGB. Portanto, você, designer, fotógrafo, editor de vídeo, trabalha com imagem? Essa daqui eu tenho certeza absoluta que pode ser uma solução que você deve considerar. Então cola comigo que a gente está só começando esse unboxing, beleza? Vamos começar a trabalhar em cima dele? Vamos começar a descobrir cada uma dessas características? Então vamos lá, ó. Pela primeira vez, abrindo certinho, ó, o que eu vou fazer? Vou abrir o monitor. Então a gente vai descobrir exatamente como é que funciona todo esse processo, como é que ele chega, qual é a qualidade que a Benck está colocando. E você vai perceber que dentro desse processo, uma coisa que é muito legal é que a Benck tem alguns fatores de qualidade baseadas em 3 alicerces. E isso significa que esse sistema, que hoje leva o nome, se a gente colocar em português, AQ Colors, ou mesmo em inglês, AQ Colors, ele leva um processo extremamente preciso, onde ele tem todos os estándares da indústria, todas as características para que você possa visualizar o máximo ou a máxima qualidade de design e detalhes e, claro, sem perder nada. Você tira da caixa e já está ele funcionando com todos os padrões necessários. Deixa eu colocar nosso estilete aqui no cantinho. Vamos começar a abrir a nossa caixa, afinal de contas, esse é aquele momento que todo mundo espera, né? Quando a gente compra uma nova tecnologia, quando a gente recebe um novo equipamento, a abertura, queira ou não, é um dos momentos mais importantes que a gente tem. Vamos lá. Aqui do lado já temos todos os cabos. Vou deixar aqui tudo certinho. Depois a gente vai documentar exatamente os cabos que acompanham esse monitor, que depois vai ser conectado no computador, aonde eu vou fazer o review completo, os softwares que a gente pode utilizar, tanto para calibração, como para fazer a gestão do monitor, é isso mesmo. Esse monitor tem uma série de características que facilitam a nossa vida quando trabalhando com diversos aplicativos. E até uma coisa muito interessante é que essa configuração também pode ser feita por aplicativo. Por exemplo, se você trabalha com Photoshop, assim como eu posso ter uma configuração específica. Eu vou trabalhar numa parte com logos, por exemplo, eu posso trocar essa configuração. Com vídeo, eu habilito o HDR10, que ele tem 100% de suporte a essa tecnologia.
Então isso significa que através do software, com a tecnologia embarcada no monitor, eu consigo atender as demandas mais críticas, mas é claro, de forma extremamente consistente. Então vamos lá, vamos tirar ele da caixa. Melhor maneira, vamos colocar ele de lado. Puxamos aqui. Joia. Tudo destravado. Ok. E aí? Momento importante, né? O monitor já está aqui. Começa aquele nervoso de falar, nossa, quero saber como vai ser esse primeiro contato com esse monitor. Ok, a tela já está aqui certinha. Ela já vem, inclusive, ó, não tocar nessa primeira área, ou seja, justamente aqui é o painel. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar ele. Ok, certinho. E vamos procurar a parte da base, que é justamente o que está aqui na parte de trás. Então, como você pode ver, já chegou a base, o braço, todo o processo certinho. Galera, não tem segredo, super fácil de ser feito. Então vamos lá, vamos tirar essa parte, vamos trazer esse carinha para cá, vamos começar a preparar tudo, vou deixar aqui a caixa de novo. Joia! Então, primeira parte, já tenho aqui a base do monitor. Vamos colocar ela certinha aqui no canto. Perfeito. Aqui é o nosso braço. Joia. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui? O encaixe. Já vou colocar essa parte aqui no cantinho e você vai perceber que na parte inferior a gente pode fazer o quê? Prender esse primeiro dispositivo. Então, no que eu coloco essa parte, já fica tudo certinho. Qual é a minha recomendação para você? Vamos dar uma olhada aqui no monitor, como é que ele funciona, para a gente entender até que ponto eu tenho que fazer uma parte primeiro ou a outra. Então, vamos lá. Essa parte aqui já está certa. Joia. E agora sim, nossa segunda parte. Perfeito. Não tem segredo. A única coisa, vamos colocar aqui no cantinho. Ok, perfeito. O que vocês vão perceber? Ele vem uma travinha, no que eu coloquei o monitor, ele já fez o encaixe. Aqui na parte de trás, você vai perceber também que existe um lugar onde eu posso simplesmente pegar, levantar e fazer o transporte. Então note que em termos de montar o monitor é a parte mais simples do processo. E daí nesse momento a gente começa a tirar o nosso selinho, né? Fala assim, ó, esse selinho aqui já está resolvido. E ele também usa uma tecnologia, que é o que eu estou vendo aqui, chamada Infinite Edges, ou seja, bordas infinitas. Você vai ver que a borda é bem fininha, eu vou mostrar isso num close para que você tenha todos esses detalhes e acompanhe esse processo do unboxing. Ok, primeira etapa praticamente pronta. O que eu vou fazer? Organizar tudo e trazer o monitor para a gente dar uma olhada. E daí a gente vai começar a trazer os detalhes, ou seja, quais são as portas, conectividade, para depois subir para o estúdio e começar o review completo. Beleza? Outro ponto extremamente importante, que faz parte da característica do AQ Colors, ou seja, dessas cores precisas que eu já vinha comentado com você, é que essa linha de monitores focada no profissional que trabalha com design, ela já vem com certificado de fábrica. É isso mesmo. Esse certificado que você está vendo na minha mão, ele é o certificado desse monitor, não é dessa linha de monitores. Cada monitor que você adquire da Bank, ele vem com um certificado individual. Isso significa que ele está apto a trabalhar com os padrões mais restritos e mais precisos que a gente tem dentro do mercado. E eu estou falando aqui do padrão de Pantone, por exemplo,
que é hoje uma marca extremamente reconhecida e utilizada pelos estúdios ao redor do mundo quando a gente fala de impressão, desenvolvimento de marcas ou até mesmo precisão de cores. Uma outra certificação é a Kalman, usada pela indústria de Hollywood. É isso mesmo, quando a gente conversa com os coloristas que fazem toda a parte de tratamento, efeitos especiais, um dos processos obrigatórios é que a gente tenha essa certificação Kalman, que também é utilizada em home theaters, cinemas e dentro dos mais diversos lugares onde a imagem, de forma crítica e com consistência de cor, é utilizada. Portanto, ao receber o monitor, você tem aqui, olha, um manual de instruções e um certificado que garante que a qualidade desse monitor ela é testada e aprovada já logo na fábrica, e quando chegar na sua mão, você tem o melhor monitor, ou seja, abriu e você já tem consistência de cores. Falando um pouquinho sobre a parte de ergonomia, né? Ou seja, eu tenho um monitor, acabei de montar, vocês viram, praticamente 2 encaixes. Encaixei o monitor na haste, a haste na base, está praticamente pronto. Ele vem com os diversos plásticozinhos, protegendo a marca, tudo isso. E eu confesso que é irresistível não tirar, pelo menos para mim. Você vai perceber que esse monitor, olha, ele tem um ângulo de visão e eu estou mexendo, a base fica realmente fixa, ou seja, ela tem uma estabilidade tremenda, porque o monitor foi pensado para esse tipo de função. E somado a isso, a gente também tem mais uma especificação técnica, porque esse monitor permite que a gente trabalhe com 178 graus de ângulo de visão. O que significa isso? Se você mexer ele um pouquinho para o lado ou para o outro, se você movimentar a inclinação desse cara, ou até mesmo estiver sentado na frente do monitor e fizer um movimento, ou estiver conversando com uma outra pessoa, ele possui sim consistência de cores. Vocês vão estar falando exatamente sobre a mesma coisa. Tenho certeza que você já passou por uma experiência do tipo assim, olhar o monitor de um lado estava claro, do outro estava escuro, de cima ou de baixo. Isso não acontece com os monitores da Bank. Ou seja, eu peguei um monitor profissional que atende todos esses parâmetros e que tem um ângulo de visão incrível. Seguindo isso, ele permite que você também tenha conforto se você resolver girar ele a 90 graus. Então vamos pensar algumas situações onde essa postura ou onde essa função ela é extremamente importante. Estou fotografando uma modelo, estou fazendo um catálogo de moda. Cara, maravilhoso. Estou desenvolvendo um website, o protótipo de um aplicativo e eu quero entender todo o fluxo de rolagem, também se adequa perfeitamente. E o mais legal, utilizando um software que acompanha gratuitamente esse monitor, você pode ainda criar inteligência para o processo. Ou seja, eu estou trabalhando no computador, fiz o giro do monitor, ele automaticamente conversa com o meu sistema operacional, adequa a minha tela. Estou trabalhando lá, quero fazer o tratamento, quero trabalhar com retrato, vou girar ele novamente. Quando eu faço esse processo, o software entra em ação, faz os ajustes necessários, sem que você tenha que entrar no sistema da sua máquina e fazer todo tipo de interferência. Ou seja, a inteligência acompanhada no monitor e a tecnologia embarcada já permite que você faça tudo isso de forma o quê? Intuitiva. E por baixo do pano, a Bank está controlando todas as funções para que você continue sempre tendo conforto, qualidade, ângulo de visão, ou seja, a gente está falando de um produto realmente diferenciado, não é mesmo? Agora a gente vai falar sobre a parte de tecnologia e conexão que estão disponíveis dentro desse monitor. Você vai perceber que quando eu olho nesse painel traseiro, a primeira coisa, claro, é onde eu vou conectar a minha parte de energia, o meu cabo de energia. Logo na sequência, eu tenho 5 entradas USB. Sendo que uma delas faz a conexão direta para o computador e nas outras 4 você pode utilizar como um hub. Então imagine a seguinte situação, você tem um HD, você tem, por exemplo, um leitor de cartão, você pode conectar nessas portas de USB, que são portas de alta velocidade, e ele vai funcionar como um hub. Eu também posso conectar outros dispositivos, como por exemplo, um teclado, um mouse, uma mesa digital, ou seja, todo o seu equipamento vai passar por esse monitor e você vai ter tudo reunido numa única plataforma. Seguindo a parte de cores, para a gente fazer a conexão das imagens, eu tenho mais 2 portas. Eu tenho uma porta que é o DisplayPort e uma outra HDMI, ambas que suportam os standards mais elevados, ou seja, se a gente está falando de alta fidelidade, é por aqui que você vai acabar fazendo a conexão. Eu, no meu dia a dia, acabo utilizando o DisplayPort para o USB-C, então eu faço a conexão direta do monitor para o meu computador.
E por falar em USB-C, aqui tem uma surpresinha que eu falo que é a cereja do bolo. Esse monitor possui uma entrada USB-C, então uma outra opção qual seria? Eu conectar diretamente o meu computador USB-C no monitor USB-C. Além de fazer toda a transmissão de dados e aproveitar o hub, como eu comentei com vocês até aqui, ele ainda tem uma fonte de 65 watts. Ou seja, ele consegue alimentar o seu computador, então isso significa que com um único cabo, a sua estação de trabalho já está montada e pronta para operar. Agora que já está tudo pronto, chegou a hora de pôr a mão na massa. Vamos colocar esse monitor para trabalhar, então vou levar ele dentro do estúdio Photopro e daí sim, a gente vai fazer esse review completo. Então estou te esperando para você conhecer tudo que esse monitor da Bank, que é o PD2705Q, tem para nos oferecer.